Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, agora são 11 horas 30, são exatamente 11 horas 31 minutos. Aí ó, eu estou aqui ó, em casa, no cafofo do sol, como vocês podem perceber. Exatamente, olha, 6h24 aqui da rua do Postão para levar para Otto. Vamos dar, né? Só para me movimentar. Agora sim, vamos lá. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim? Não. Agora são exatamente 11 horas 32 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel. Bom dia, Levão. Tá bonitinha a parede, hein? Tudo pintadinho, ficou bonitinho. O senhor vai pintar ali os apartamentos também, não? Tá, fechou. E aí, bom dia pro senhor. Isso aí é uma figura. Sabe o móveis e utensílios da empresa? Aquele cara que entra no início da empresa, na inauguração, e sai quando quebra a empresa? Esse é o alemão. O morador aqui é o zelador, síndico, cuidador, lâmpada, mangueira, lava-jato, enfim, é o cara que faz tudo aqui, tá ligado? Agora sim, são exatamente 11 horas 32 minutos e pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui da cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas, mas tá enrolada essa história, hein? Não caiu de paraquedas ainda? Deixa seu like, tá, merda? É só isso que eu queria dizer. Deixa seu like, 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 que o resto é resenha, o resto YouTube faz, então deixa seu like, deixa seu like, deixa seu like. Vocês estão vendo aquelas nuvens lá no céu? Não estão vendo? Nem eu. Sabe por quê? Porque não tem calorão, céu de brigadeiro em Porto Alegre. Tá fazendo todos os graus, não sei a temperatura, mas tá quente pra caralho, isso é fato. E eu tô indo buscar já a minha primeira corrida. Não é na Rua do Postão, eu enganei. É aqui pra cima do morro, à esquerda, só pra descer. Vou levar aqui na Otto 2592. Desce ali perto do shoppingzinho aquele, o Otto, sei lá o que lá. Vamos lá então, nada como um dia após o outro. E uma noite bem dormida no meio, né? Cheguei ontem, apaguei, literalmente. E me acordei outro. Será? Acho que não, né? Não foi outro, na verdade só acordei recarregado. Então a bateria é 100% recarregada. Então vamos lá, buscar a Lisiane aqui pra minha primeira corrida do dia, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Lisiane com a sua mãe velha e a sua filha Valentina, a coisa mais querida. Foi a primeira passageira, a primeira viagem que eu fiz. A coisa mais querida da guriazinha, deve ter o quê? 9, 10 anos. Bom dia, moça, tudo bem? Bem querida, assim. Enfim, como todo passageiro deveria ser, né? E todo motorista também, vamos combinar, vou fazer minha culpa também aqui. Depois recusei umas 3 ou 4 5,88 até que tocou uma que eu fiz de 5,88 pra Josete, na véia também, que eu peguei ali na cavalgada e trouxe aqui pra The House, lá dentro do tapete. E durante a viagem dela, que durou 4 minutos, eu devo ter recusado mais umas 10 5,88 sem exagero. Tá calor, né? O pessoal tem preguiça de ir pra Otto a pé ou voltar da Otto a pé. Então, tipo assim, é tudo corridinha de 1 km, 2 km, só que às vezes tem que buscar 2 km, 3 km. Recusei mais umas 10, tocou uma Belém Novo, 25 pilas, quase que eu peguei pra passar raiva e contar a história. Belém Novo, zona rural de Porto Alegre, extremo sul. Lá no centro é uns 30, 35 quilômetros mais ou menos. Eu acho, de repente esteja exagerando um pouco. Mas enfim, é longe pra caralho, né? Quase peguei. Vamos contar a história lá. 18 km daqui, 25 pilas. Recusei. Daí tocou 26 pila, outra de merda. Que eu tô indo buscar Odete, mais uma véia. Mas pelo menos pra região norte da cidade, zona leste na verdade, pegar aqui na Venceslau Escobar. 26 pila, 26,60, dá pra considerar 27? Quase, né? 27 pilas aqui da Venceslau Escobar, lá pra Avenida Protásio Alves, 8.201. É o condomínio do que o dia foi o Cruzeiro, né? O campo do Cruzeiro. Eu acho inclusive que é Porto Cruzeiro o nome do
do condomínio lá. Eu confirmo quando chegar lá. Lá no Morro Santana, 26 pilas, 27 pilas para 18 km. É a terceira viagem do dia, em direção à Zona Leste. Daí sim, não volto mais para a Zona Sul, a não ser que seja para voltar para casa. Vamos lá então, finalizei aqui no Porto Cruzeiro, esse condomínio à direita. Um dia foi aqui o estádio do Esporte Clube Cruzeiro, né? Pra quem não sabe, Porto Alegre também tem um cruzeiro. Atualmente ele se mudou pra Cachoeirinha. Deixa eu só iniciar o Waze, que tem que subir o morro. Eu não domino essa região, só um pouquinho. Esqueci de iniciar aqui. Agora sim. Eu parei nessa rua lateral aqui. Tá só com Comfort, né? Esperando que tocasse alguma coisa, mas não tocou. E daí liguei X na mesma hora, tocou. E tô indo buscar lá em cima no morro, naquela vila que tem lá, que eu fui pouquíssimas vezes. Não sei se, na verdade eu não sei se é na vila ou se é só no loteamento. Rua Alfazema, vamos descobrir junto. E o que eu lembro, a lembrança que eu tenho é de uns paralelepípedos dos anos 30. Tudo pipocando, já começou aqui, já vai começar aqui, ó. Mas enfim, aqui acho que eu nunca gravei. E poucas vezes eu vim aqui. Aqui chama Morro Santana. E o Morro Santana é esse morro à direita, que vocês vão ver na sequência logo que eu dobrar à direita. Enfim, uma viagemzinha de 18 pilas para 11 km. Voltamos para as 18 para 11. Mas eu vou só pelo destino, que é na Praça Otávio Rocha, lá no centro de Porto Alegre. Deve ser no Renner ou qualquer coisa parecida. Esse morro na frente é o Morro Santana. Eu acho que não é o maior, mas o maior, se não me engano, é o Morro São Pedro, que tem na zona sul de Porto Alegre, lá na Restinga, mais alto no caso, né? Mas esse morro aqui, ele é visto de toda a cidade, quem está na zona norte pelo menos. Lá na Frueiro, quando tá chegando em Porto Alegre, tu vê de longe esse morro aqui. Ele se destaca, né? Enfim, vou entrar na vila mesmo, ó. Aqui começa a vila. Mas é de boas aqui, tá? Eu nunca vi nada de diferente. Só essa junção de carro e tal, ruas apertadas, mas nada demais. E subi mais 2 ruas, depois a terceira à direita lá, e no final dela eu devo encontrar a Jaqueline. Já o quê? Queline. Ela mesmo, aquela que fuma maconha. A piadinha clássica que era, né? O meu nome é Jaqueline, eu já fumei maconha. E o repórter: já o quê? É Jaqueline. Vocês nunca viram essa piada sem graça no Bola, no Pretinho, aliás? Estamos subindo o Morro Santana. Essa aqui é a Rua Alfazema. Pelo menos aqui é asfaltinho, né? Normalmente nas vilas que são urbanizadas é tudo asfaltadinho, bonitinho, só é apertado, né? Já nos loteamentos, às vezes lá embaixo, por exemplo, para completar o raciocínio, porque cortou, que deu alerta de cheguei. Já nos loteamentos, fechou na minha frente, eu só tinha que passar, meu. Vai manobrar na minha frente, ele tava parado aqui. Eu só tinha que passar. Podia ter deixado passar, daí eu só tava... Não, eu tava indo. Bobalhão, filho da puta. Vocês viram, né, a cena? Cadê a Jaqueline? É aqui, o mapa tá marcando aqui, tia. Eu só vim porque a nota dela era 4,94. Tem um beco aqui, deve estar vindo do beco. Tá atrás. Passei. Manobrar aqui. Enfim, o que eu tava tentando dizer é que as vilas normalmente são as urbanizadas, né? Elas são todas asfaltadinhas, bonitinhas, então tu anda de boas. E ali embaixo o loteamento antigo do bairro Morro Santana é uns paralelepípedos, acho que desde que criaram o loteamento. Eu manobrei no lugar errado aqui, tem uma pedra bem na minha frente. Se eu bobear eu vou dar no meio dela. Filho da puta, vou levar nota 1 só por causa disso. Porque fez me passar aqui e me apertar. Eu errei aqui, eu tinha que ter entrado na outra garagem, né? Essa aqui tá apertada. Mas deu tudo certo, vai dar tudo certo. No final tudo deu certo, se não deu é porque não chegou no final ainda. Agora tá lá bonita, se achando a passageira VIP. Bolsinha, batom, toda rebocada. Esperando dentro de casa ela tava. Filha da puta.
podia largar a piadinha pra ela, né? Já o quê? Isso não é pra tanto, né, Daniel? Bom dia, Jaqueline. Sabe quando o Pax gabarita os requisitos para levar nota 1? Não que precise, comigo não precisa. Comigo tem que me convencer a não dar nota 1. Otávio Rocha aqui mesmo para 24,836. Vamos dar. Marcou aqui mesmo, ali na frente do Renner. Eu tô aqui parado lá do lado da Riachuelo. Como se estivesse dentro de um shopping, tá ligado? Não é. Achei que ela fosse sentar no carro. Rosa Maria, minha passageira agora. Vamos ver se eu acho ela. Mas essa Jaqueline que eu trouxe pra cá, né? Não que o passageiro precise argumento pra eu dar nota 1. Tem que ter argumento pra não dar nota 1. Mas ela conseguiu gabaritar tudo aquilo que a gente pensa em relação ao passageiro mala. Deixou esperando, veio falando no telefone, mandou áudio, falou alto, gritaria, fake news, tentou me largar uma fake news. Eu dei uma curva nela, saiu pedindo desculpa pra mim sobre a história do cara de patinete que morreu atropelado na Protásio, né? Eu falei no dia, eu passei na frente na hora do acidente, comentei com vocês, e ela veio me dizer que o motoqueiro foi condenado. Isso, como assim, senhora? Condenado? Da onde condenado? Ninguém é condenado no Brasil em 2 meses. Não, porque eu vi aqui, ó. Foi procurar as notícias e não achou porcaria nenhuma. Ah, porque eu não sei o que, porque eu vi no grupo. Você viu? Isso é fake news. Isso é fake news. Fofoqueira, sabe que a pessoa fofoqueira só precisa falar qualquer coisa. Ela veio toda a viagem falando. Primeiro no telefone, depois mandou áudio, depois ligou não sei o que. Depois começou a xingar os motoristas no trânsito mala. E por último, como eu não tava dando assunto pra ela, chegou lá a Rosa Maria. Veio tentar me largar essa. Que o cara tinha sido condenado, enfim, em 2 meses. Oi, bom dia, Rosa Maria. Bem? Lua. Será que é um gato? Será que é um satélite? Será que é uma mulher? O que será que é a Lua que eu vou embarcar agora aqui na Equatorial? 2h10 da tarde, vim aqui pro Maitá. E agora vamos voltar com raiva. Mas de 17 para 11. É assim que tá. Se tu andar um pouquinho mais, tu ganha um pouquinho menos. Ou muito menos, na verdade, né? Pegar aqui 17 pilinhas, 1703 da Equatorial, aqui esse prédio à direita. Para levar para 14h32 lá da Praia de Belas, pro Tribunal do Trabalho. Já tem alguém processando alguém. Será? Será que a Lua é a processante ou é a processada? Desculpe o processante, não. Desculpe o processante, eu esqueci qual é a palavra. No processo tem aquele que processa e tem aquele que é processado, né? O que processa é o quê? É o filho da puta? Depende. Às vezes o cara é só um filho da puta mesmo que quer fuder com a empresa. Às vezes a filho da puta é a empresa que fudeu com o funcionário. Enfim, não vou fazer força pra fazer essa corrida, ela não tá aqui. Ela não tá pronta. E 17 para 11 é uma péssima relação. Eu peguei pra voltar, né? Mas não preciso me esforçar pra fazer viagem ruim. Tem nenhum movimento de gente, ninguém aqui, só no céu. No céu não tem lua, só tem sol. Nem nuvem tem. Quanto tempo? 44 segundos já. Tem um homem lá. É que o homem é a lua, só que me faltava mesmo, né? Um colega pediu pra ele, será que é isso? Mas vou fechar as portas, não vai entrar no aleatório. Ah, lá atrás no sol vem vindo uma moça. Deve ser, de repente é ela, mas ela pediu aqui, eu tô no lugar certo, eu não tô errado. E agora? É esse homem que saindo aqui ou aquela moça que vem lá na frente? Quem será a lua? Quem poderá nos ajudar? Ele? Não olhou pra mim, olhou só a placa do carro. Pois não, amigo? Pois não? Luan? Achei que era a lua, desculpa. Falta o acento, diz ele. Circunflexo. Lua. Diz que sofre isso todos os dias. E já chamaram ele inclusive de Dona Lua. Deve ser. Mas por que tu não coloca o tio, então? Não, tem o tio. Mas os sistemas não carregam o tio. Cada um na sua, né? Imagina carregar o teu tio pra cima e pra baixo. Enfim, viagem tranquila.
Nem perguntei o que eu ia fazer aqui no Fórum Trabalhista. Mas funcionário da Equatorial com certeza, crachá pendurado no peito. Fez esse comentário sobre o tio, ficou mudo e saiu calado. Viagem correu tranquilamente. Castelo liberado, depois todo o trecho liberado. Enfim. Agora eu tô vazio só no modo confortável aqui, em direção ao posto VIP da PF, porque eu tô... Ainda não acendeu, mas já vai acender o alerta de pane seco. E aqui nessa região ali é mais barato. Vou abastecer ali. E já vou aproveitar para almoçar e apresentar o mais novo membro do clube de canais do canal Diário de um Uber, 2h34 da tarde. Mas acho que dá mais um pouquinho, né? Só para não pegar sol no celular. Pá! Mas que isso não vai. Fica bem no sol. Ah, foda-se, vai ser rapidão aqui. Eu só vou almoçar e já vou sair. Vou falar com vocês, depois eu baixo o celular para não esquentar muito. Só para não passar batido, o pessoal tem me comentado. Cada vez que eu falo sobre o preço da gasolina, sempre tem pelo menos um comentário sobre o desconto do 99 Abastece. E que parece que é interessante mesmo, né? Daí ontem eu tava na volta do posto Essen, lá na Zona Norte. E daí tem um colega que mandou aqui, ó, no Essen, o print do aplicativo da... Chegou até a me dar água na boca, vocês não tem noção. O print do aplicativo do 99 Abastece, 5,27 a gasolina lá no posto S, na Zona Norte, no Brasil, perto do Jardim Lindóia. No Jardim Lindóia, perto do Shopping Lindóia. Ah, que delícia. Ai, que loucura. Eu fiz uns bifinhos de porco assim como quem vai a merda domingo com raiva. Só coloquei lá um temperinho, duas viradas de cada lado, um arrozinho branquinho e um feijãozinho que eu fiz novo também no domingo. Sabe comida de vó? E essas batatas fritas aqui, ó, estão vendo? Sobrou do hambúrguer que eu fiz com o Rafa de noite. Teve um colega que perguntou se tinha sido eu que tinha feito um hambúrguer. Eu respondi pra ele, se não, eu pedi no iFood, só esqueci de marcar o recebido. Mas enfim, sobre a 99 Abastece, isso que eu queria comentar. Daí abri esses dias, faz umas 2, 3 semanas isso. A primeira vez que me falaram a respeito. Fui lá, cliquei, vamos descobrir como funciona isso, não sei o que, posto, não sei o que, cliquei, quero desconto. Você não parte, não tem nenhum desconto disponível, qualquer coisa parecida assim. Eu fui ver os requisitos, tem que ter nota mínima 4,85. A nota na Pop é 4,83, já faz assim, ó, uma vida inteira. Foi 4,69 durante um bom tempo, por sinal. No último momento de trabalhar com 99, mas eu chinelhava tudo que era passageiro. E nota 1 vinha a rodo. E o passageiro do 99 não é induzido a avaliar. Ou pelo menos não era na época que eu trabalhava mais frequente. Então só somava nota 1 e nunca entrava nota 5 para derrubar aquela nota 1. E a minha nota ficou lá embaixo e nunca mais eu corri atrás. Ao longo dos anos, tô falando de 5 anos atrás, ao longo dos anos eu fui fazendo algumas corridas por ano. O ano passado, se eu fiz 10, eu acho que foi muito. Se eu fiz 10 corridas em 2024 na 99 Pop, eu acho que foi muito. Então a minha nota nunca muda. Tá lá, 4,83. Então eu não vou mudar minha nota 99 que mude o plano de desconto dela. Ou me convenço a trabalhar com eles, coisa que não conseguiram até agora. Agora deixa eu confirmar o nome direitinho do novo membro do canal. Já volto aqui. Então tá. Seja bem-vindo, mais novo membro do clube de canais do canal Diário de Uber, Rodrigo Com. Inscreveu-se entre ontem e hoje. Não consigo precisar. Eu vi agora, faz meia hora atrás. Ontem, quando eu citei os novos assinantes, ele não estava na lista ainda. Então, Rodrigo, muito obrigado. Valeu pela parceria, valeu pela confiança, valeu pela força, né? Então agora só falta você.
Somos 17 já. Rumo aos 50 mil inscritos. Rumo aos 1000 membros. 1000 membros já me dava uma folga de uns 3 dias por semana no mês, hein? Que delícia, cara, né? Eu não tenho mais conteúdo. Não é mais ter conteúdo e ter que gravar na garagem. Então vamos devagar aí. Tire o pé do acelerador. Se o canal crescer muito rápido e começar a ganhar dinheiro, né, vou ter que achar motivo para sair para dirigir. E consequentemente achar motivo para gerar conteúdo. Mas enquanto isso não acontece, vamos lá, vamos almoçar. E em seguida tem tudo de novo. Cair na pegadinha é forte, mas enfim. Mas de conta que cair na pegadinha, né, mano? Tava ali terminando o meu almoço, trocando uma ideia com o Jean aqui no WhatsApp, falando sobre mal de uns, bens de outros, e mal de mais gente ainda. 17 pra onde? Pra Bento. Não, Campos do Vale por 17 pila. Quantos quilômetros? 10,8. Nem pensar. Nem pensar. Sabe que nem aula tem? Parei aqui na João Pessoa. Uma saída de garagem aqui. 13 pila de Comfort pra onde? Bourbon e Ipiranga. Vamos dar, pegar na própria João Pessoa. Tô lá do outro lado da João Pessoa. E eu tenho que fazer toda a volta na quadra pra buscar o João. Então vai pro Bourbon e Ipiranga. Menos sorte que juízo, né? Mas vamos fazer a volta na quadra pra mostrar pra vocês o Denilson. Eu acho que ele tá ali ainda, né? Sobre a pegadinha do malandro que eu caí. Enfim, tava no posto da PF, trocando uma ideia com o Jean. Desliguei o aplicativo, depois que eu tinha terminado já o meu almoço. Tocou 26 pila, 18 km, uma prioridade. Anota essa informação. Pra Canoas, Avenida Inconfidência. Se passar uma coisa, vamos. Uma coisa, vamos. Não sei se faço 26 pila aqui em meia hora. Não sei. Talvez eu faça, mas não sei. E dá uma volta também. E a Avenida Inconfidência é numa região ok de Canoas ali, tem um shopping perto e tal, enfim. Não é um lugar muito ruim pra se ir. E pode ser que tenha demanda, né? Onde tem que buscar mesmo? A João Pessoa. Daí cheguei aqui no Burger King pra buscar o rapaz. Esse Burger King que eu vou passar na frente agora. Tava ele e uma moça, não sei se namorada ou só colega. Lá estão eles aí, vocês vão ver os dois agora. Agora já colocaram fora. Ela disse, então a gente coloca fora. Eles coloquem fora, depois vocês peçam o carro. Cada um desses com um sorvete desse tamanho assim, né? Comendo, feliz da vida, no sol, esperando. Deu o discursinho, né? Escuta, por que vocês não terminam o ar-condicionado de vocês lá dentro? Não terminem o sorvete de vocês lá dentro, sentadinhos no ar-condicionado, e depois vocês peçam o carro, né? E daí... Não, a gente coloca fora. Coloquem fora, depois vocês peçam o carro. Saí, e como era prioridade, já cancelei de cara. Prioridade não paga taxa de cancelamento, né? Agora vocês não perceberam? O cara ficou me olhando puto da cara, me xingando assim. Depois que eu passei e abanei pra eles, ele reconheceu que era eu. Ah, meu Deus do céu, cada um que parece dois. Sorvete no carro com calor. Qual é a chance de lambuzar todo o carro antes que alguém pergunte: ai, Daniel, qual é o problema de comer sorvete? Todos! Tu come sorvete no teu carro? Tenho certeza que não. E por que vai comer no carro do Uber? Ó, terminou o café e agora vai correr pra embarcar no carro dela, ó. Bem, moça, isso aí. 13h27, pegar aqui uma 10 pilinhas pro mercado público de Porto Alegre. Só pra me movimentar, corrida de merda. Na verdade não, tipo, não é de merda. Lá é ruim de pegar passageiro, porque... Mas corrida não falta. O que falta é vergonha na cara. Falar em vergonha na cara, tocou agora 26 pila pra 20 km pra Rua Nutrela, ali em Gravataí. 26 pila pra 20 km, aqui da Bela Vista. Tinha que buscar 5 minutos ainda. Temos uma vergonha na cara, né? Mas enfim, agora são 13h27, só pra concluir com calma. Não, tô chegando já. Não existe essa concluir com calma. Ninguém tá comendo nada no meu carro. É por respeito, é por
Eu não faço, e não admito que façam comigo, o que eu não faria com os outros. Eu nunca entraria no meu carro comendo um sorvete, por exemplo. Que sai, entrar no carro. Aí só toca bosta. Só toca bosta, tio. 7 pila eu vou pegar, falei, tô no retorno aqui. Pegar na Siqueira nas minhas costas pra levar pra República. Melhor que eu consegui, 7 pilas. Tocou umas 5 corridas de 5,88 pra rodoviária daquela região. Não era a mesma corrida e nem no mesmo local de partida. Não sei o que tem na rodoviária, deve ter um encontro hoje. Sei lá. 15 para as 4 da tarde, então, aqui na Júlio de Castilhos, Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui é complicado porque tem muita corrida. De fato, tem muita corrida. Não existe nenhum tipo de vergonha na cara. Nenhum. Se tu pegar a primeira, tu tá fudido. Eu tava na frente do Instituto de Educação, lá nas Rodaranhas, vindo pra cá, já tava tocando pra pegar em espera. Eu desliguei X pra parar a perturbação. O Comfort não me mandou nem a merda. Eu cheguei ali, consegui estacionar bem na saída da estação ali. Não tinha ninguém estacionado, fiquei ali estacionado. Poderia ficar ali até agora, por sinal. Continua sem ninguém. E... Merda. Uma em cima da outra. Então gosto aqui 7 pilas. Pelo menos vão lá pra aliviar a cabeça, né? Não ficar recebendo esse monte de desaforo sem freio. Enfim. É só no nosso. Cara, que coisa mais maluca é isso, tia. Ele nos vence no psicológico. Ele nos vence no cansaço. Ele nos vence na falta de vergonha na cara. Vou buscar 8 minutos lá na Praça Dom Feliciano. 14 pila pra Carlos Gomes. Só pelo destino. Não tem corrida pra fazer. Que chega assim, dá pra fazer. Não. E essa aqui também é uma que não dá pra fazer. Buscar 8 minutos aqui. Cidade Baixa, Centro Histórico, tô na República. Não vai ter motorista entre eu e a Praça Dom Feliciano. Por que tá mandando fazer a volta? Atualizou. Assim, eu tava virado pro outro lado e o Waze também tava virado pro outro lado. Mas é só pegar ali e subir depois André da Rocha, que é um enrosco só. O problema do tempo todo é só aquela André da Rocha, na verdade. A distância nem é tanto, estão dando 1.4. Mas enfim, eu fiquei acho que uns 10 minutos ali na República, admirando a República e passando raiva com a chamada. Escutando o áudio da minha tia, coitada. Beijo, Liginha. Levou um golpe do Pix. Estou em contato com a minha prima. Fake, né? Um perfil com os dados da minha prima, filha da minha tia, Liginha. Se fazendo por ela. Pediu uma grana e minha tia pagou. Tadinha. Quase chorei junto com ela escutando o áudio agora. No grupo da família. E ao mesmo tempo tocando. 12, 13, 15, 5,88, 5,88. Mas nada dá pra fazer. Ou pelo destino, que era muito longe. Ou pela relação quilômetro, que era um absurdo. Ou porque tinha que buscar 8 minutos pra levar pra um lugar pior ainda. Tocou uma outra de 8 minutos, porque eu quase fui buscar porque era Santana. Eu vi assim 11 pila pra Santana, essa coisa linda. Na CB, né? Santana aqui do lado. Aqui do lado, ali, ó. 11 pila. Tinha que buscar na Pinto Bandeira, na esquina com a Voluntários da Pátria. Não, só um pouquinho. Vamos respeitar. Quem quer enganar com essa história? Eu? Não.
Quase vou buscar. E tô indo buscar agora, 8 minutos. Agora já faltam 4. Ali na Praça Dom Feliciano, então, pra Carlos Gomes. 13 com 40 e poucos, 14 pila, por aí. Só por causa da Carlos Gomes, porque eu sei que lá alta demanda, Zona 9, patati patatá. Mas é isso que tá movendo agora. O destino, só o destino, nada mais. O preço não vem mais. Ah, mais um dia de reclamação, mais um dia de mimimi, mais um dia de... Hoje é dia 22 de janeiro, né? Faltam quantos? 7, 8, 9 dias. Ainda faltam 9 dias para acabar janeiro. E depois pelo menos mais 16 em fevereiro, que vão ser complicados também. Apesar de eu achar que a partir da primeira semana de fevereiro, não vou dizer que vai voltar à normalidade, mas vai chegar perto disso. Dia 17, pelo que um passageiro me falou ontem no carro, de fevereiro recomeçam as aulas nas escolas particulares, e que representa grande parte da demanda de passageiros aí, deles aqui em Porto Alegre, né? Os passageiros que têm filhos em escolas particulares são grande parte da nossa demanda. E as coisas começam a voltar tudo normal, né? De alguma maneira. Trânsito, SUV, aquela coisa toda. 17 de fevereiro. Não vejo a hora de reencontrar as SUVs na Independência. É impressionante, é que nem aquela história, né? Quando tá no inverno, tu não aguenta mais o frio. Não vê a hora de chegar o verão. E quando tu chega em janeiro, tu não aguenta mais o calor. Não vê a hora de chegar o inverno. Aqui é a mesma coisa, não é diferente. Quando eu tô na tranqueira de dezembro, na Independência, passando raiva no meio desse SUV, eu só penso assim, que venha janeiro, trânsito liberado, trânsito levinho, tudo rápido. Daí tu chega em janeiro, o estagiário tá comendo teu cu todo dia sem guspe. Todo dia sem guspe. Daí tu só pensa nas SUV, nas Yolanda, mexendo no celular, nas tranqueiras absurdas. Porque sim, isso aí representa a gente na cidade, representa a demanda, representa volume de chamadas e mais trabalho e dinheiro no bolso também, né? Enfim, a gente nunca está satisfeito. E de alguma maneira é isso que nos move, né? Se eu estivesse satisfeito com... Talvez eu não saísse para trabalhar, ficar em casa curtindo a vida. Sair para trabalhar porque estou insatisfeito com alguma coisa, de alguma maneira, e bons ouvidos para isso, né? Porque eu preciso, satisfeito que eu preciso trabalhar e preciso de juntar dinheiro para pagar minhas contas, né? Bons ouvidos para isso. Eu acho que a insatisfação move o mundo, né? Olha que bela reflexão. O que seria um de nós se todos estivessem satisfeitos? Se tudo tivesse de boa, seria um mundo sem graça, vamos combinar, tia. Tem que ter, mano. Olha só, chegou até a ver um raio de luz na minha cabeça agora. Quanta bobagem, tudo isso pra chegar aqui na Dom Feliciano, Praça Dom Feliciano, e buscar o passageiro, que eu nem vi o nome ainda. Só parti com raiva, peguei o celular, e tô pensando na Liginha, minha tia, coitadinha. Ela falando assim, eu tô de cara, eu tô chorando porque eu tô de cara. Eu caí no golpe. Eu tô de cara, eu não acredito nisso. Enfim. Tome cuidado, pessoal. Esses golpistas estão aí. Estão sempre na nossa frente, né? Quando a gente pensa que é esperto, lagartixa é muito mais. Ela sobe em parede. Coisa que você não faz. Eu achei que vindo pra Carlos Gomes ia ser mais fácil conseguir encaixar. Larguei aqui na quadra de trás, entre a Soledade e a Lajeado. Eu encostei aqui no posto do Borba pra mijar. Pensa na cagada que esse rapaz do Gol deu. A banheira tava daquele jeito assim, ó. E fiquei aqui, sei lá, uns 10 minutos. Até que tocou 20 pilas pra Otto. 10 quilômetros. Vamos passar raiva na Otto então. Lá vai ser pior que aqui, sem dúvida nenhuma, né? Só não vai tocar tanto.
Não sei o que é pior, sabe? Ficar parado sem chamada ou ficar... Se eu ligo o X, eu fico parado sem chamada. Hoje não tá tocando Comfort. Eu fiz uma ou duas e veio no aleatório. E fico parado sem chamada. Resolveu se posicionar? Táxi de noia. E daí eu ligo o X e fico aqui, ó. Só que isso aqui, ó, cria uma ansiedade, uma raiva inacreditável. Enfim, deixa eu me concentrar aqui com o meu passageiro. O seguinte, que nem vi o nome, não tem nada a ver com isso, né? E a relação da viagem dele tá ok. 20 com 34 para 10 km. Deve demorar o quê? Uma meia hora para chegar lá? Talvez menos. Não sei meio que tá cavalhado essa hora. Que é só tu pegar na Carazinho, tu vai Petrópolis. É só subir aqui, a Lajeado, provavelmente. Acho que eu vou pegar... Não, vou subir, ter que subir a Nilo. É depois da Lajeado. Só subir a Nilo, pegar a perimetral e ir embora. Não tem que pensar. No Auto 2500, um shoppingzinho que eu achava que eu ia levar a primeira viagem hoje do dia. Quem tá ligado no vídeo deve ter se lembrar que eu achei que era isso. Agora eu vou lá no 2500 da Auto. Então é só ir. O problema é que ali na altura da Teresópolis, da Nonoai, ali dá umas trancadas. Quando começa a faixa azul, ali é um rosco só. Então, ali, talvez ali eu perca um pouquinho de tempo, mas nada de extraordinário. Enfim, bora lá então. Essa raiva na Zona Sul. Beco C da reserva Serra Verde, na Lomba do Pinheiro. Deu vontade de ir só pra conhecer do que se trata. Mas me deu uma preguiça. Aliás, me deu uma preguiça vindo pra cá. O fato de chegar perto de casa me amolece, sabe? E tô me afastando. Tô indo em direção ao rio, vazio por enquanto, procurando uma sombra. Só de Comfort eu tô agora e vou esperar um pouquinho. X tá... Acabou já com a minha paciência de hoje. Já acabou com a minha paciência de hoje. Eu fiz X suficiente pra hoje. Agora só quero... Tá faltando as Comfort. Ontem eu fiz 33 corridas e fiz umas 15 Comfort. E foi ok. Foi um equilíbrio legal. Eu acho que se eu fiz 3 Comfort hoje foi muito. E devo ter feito até agora umas 15 corridas. Tô com 180 pila. Não tá de todo ruim pra 5 horas da tarde, uma quarta-feira. Não tá de todo ruim não. Mas não toca aí, não toca porra nenhuma. Eu não consigo, não sei o que é pior. Vou achar uma sombra e X, é isso que eu vou fazer. Buscar uma viagem de 37 minutos, 15 quilômetros, por 27 pilas. Pietra, pega aqui na Pereira Neto e tentar me animar um pouco, né? Tentar me animar um pouco. 37 minutos essa hora não tem explicação. Eu não vou cancelar porque... deixa eu voltar por trás, eu acho que consigo. Não adianta. Tem que ir lá na frente mesmo. Não adianta cancelar porque não vai vir coisa melhor nesse horário. Aqui. Aliás, lá também não. Lá não tava vindo. Hoje não tem corrida melhor. Hoje o estagiário resolveu que não vai dar corrida melhor pra nós. Só vai dar as piores. Só vai mandar as piores. E a gente que lute, né? A gente que lute. Só pra vocês não acharem que eu sou louco. Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja, né? Eu acho que eu não dei a informação completa, né? Pegar a Pietra aqui, uma viagem de 15 km, 27 pila, 37 minutos, em direção à rua Américo Vespúcio, no bairro São João. Tá? Só pra completar a informação e entenderem por que eu vou fazer. Porque lá é melhor que aqui, em relação à demanda. A minha humilde opinião. 119
para fazer 28. Isso aí é o número de corridas que eu recebi para fazer 28 corridas no dia de hoje. Acabou de finalizar ali o aplicativo. Daí apareceu o históricozinho da perna, tá ligado? E como eu não fiquei off o dia inteiro, consigo saber meu aproveitamento. Então 28 para 117, 119, 25%, não menos ainda, né? É, mais ou menos 25%. Essa é a minha taxa de aceitação. Por sinal, eu não falei sobre isso ontem, recebi uma mensagem do estagiário, não sei se tu recebeu também. A partir do mês que vem a taxa vai ser por 100 corridas. Vai ser analisada apenas nas últimas 100 e não nos últimos 30 dias como era antes. E significa que quando isso for posto em prática, por exemplo, no dia de hoje, a minha taxa vai estar em torno de 25%. E eu não gosto disso. Não gosto, nunca gostei. Sempre trabalhei, na verdade, pra tentar aceitar tudo que vier, né? Porque eu tô aqui pela Uber, eu tô aqui pela camiseta da Uber, eu tô aqui pra cumprir o meu dever de carregar os passageiros. Contém ironias nessa fala, por favor. Mas eu até acho que 25% é muito alto diante do que tá acontecendo aí nos últimos dias, principalmente nos últimos dias. A oferta tá terrível e hoje não foi diferente. Só queria me desculpar com vocês porque o vídeo de hoje ficou todo atravessado, eu não consegui dar sequência. Agora são 10h08, já tô aqui na Vila Nova. Já tô indo pra casa, já tô off. E não tive animação, não tive motivação, não tive tesão de trabalhar. Muito por conta e somente por conta, talvez, da oferta, né? das corridas. Mesmo assim, consegui fechar 380 pilas nessas 28 corridas. Tem que achar que é bom, né? Tem que achar que é bom. É só o que me resta. É isso, não tem mais nada pra falar. O dia de hoje foi talvez o segundo pior. E foi uma quarta-feira também, neste mês de janeiro, que eu falei lá que esperava que aquele dia tivesse sido o pior dia do ano. E esse aqui, o dia de hoje, competiu fortemente com aquele dia lá. Fortemente. Eu não tive um momento de sossego. Não tive nenhum momento de... Não. Toda a corrida, passando raiva, escolhendo, às vezes demorando, às vezes deslocando, às vezes esperando. Quando eu tava só de comfort, por exemplo, esperando. Teve um momento legal, nada. Nem um insight, nem uma corrida assim, essa corrida agora, não rolou. Mas é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.